Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia abençoado que o Senhor preparou para nós. Entramos na presença do Senhor, agradecendo pela noite de sono. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por este novo amanhecer. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque tudo acontece com a Tua permissão e tudo contribui para o bem daqueles que Te amam. E eu Te amo, Senhor. Neste momento, eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, a nossa casa, a nossa família, nosso trabalho. Que o Senhor esteja na direção de tudo que nós vamos fazer nesse dia chamado hoje. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor mais uma manhã. Mateus, está no Evangelho de Mateus, capítulos 4. Os versículos estão do 18 ao 22, que vai falar acerca dos discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Louvado seja Deus. Olha só, o que esta palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos traz nesta manhã, neste momento, nos fala acerca da obediência. Por quê? A obediência gera bênção. Quando nós somos desobedientes à palavra do Senhor, nos causa dano, nos causa maldição. Quantas das vezes, até com os pais, às vezes a gente já foi tão desobediente, ou os nossos filhos são desobedientes, e pagam um alto preço pela desobediência. Assim é com o nosso Pai Celestial. Ele enviou Jesus para nos dar exemplo. E tudo que Jesus fez, ele sabia, que ele ia um dia para o Pai e que ele ia contar conosco, E ele já estava ali instruindo, fazendo os primeiros discípulos, Eles foram os primeiros discípulos ali. Simão, André, Simão, que era chamado Pedro, André, e depois ele viu também Tiago, que era filho de Zebedeu, e João, que era seu irmão, que estava ali no barco consertando a rede. Mas no momento que eles ouviram, Jesus encontrou eles e fez o convite, o chamado, porque Jesus não estava simplesmente convidando, ele estava fazendo o chamado, uma convocação. Deixe tudo, eu agora quero transformar vocês em pescadores de homens. E quantas vezes Deus chama, Hoje estamos, tem muitos na presença do Senhor, que para chegar até a presença, até atender ao chamado, deu trabalho. Eu sou uma das, Deus ficou muito tempo assim, cerca de uns 2 anos, me lapidando, me chamando, e Deus me chamava mesmo. Mas eu não queria compromisso. Eu queria as bênçãos, mas o compromisso eu não queria. E hoje eu vejo,
às vezes eu fico chateada, assim, triste quando a gente fala para alguém e as pessoas não querem, porque quando a gente está inserido, né, no meio, está no centro ali buscando, né, nós estamos envolvidos com o Evangelho, com a palavra, envolvidos com Jesus, né, tem intimidade com Ele. A gente quer que todos sentem essa alegria, que todos venham para o centro, que todos estejam ali ouvindo o chamado. Quando isso não acontece, a gente se entristece, né? Principalmente quando é um ente querido. Mas eu procuro ter paciência. Às vezes a gente fica chateado, mas tem que ter paciência, porque nós também demos trabalho. Eu dei trabalho, você deu trabalho. Às vezes tem pessoas que ouvem e até vai rápido, mas tem outros que não. Mas aqui no caso desses discípulos, eles ouviram, né, Jesus falar ali. Quando Jesus encontrou eles, ele já começou a querer que eles fossem ali discípulos para pregar a palavra, o evangelho, ensinar. E eles não desobedeceram, não, deixaram tudo, né? Deixaram de pescar, um deixou a rede sem saber nem para onde ia. E ele foi igual a Abraão. Abraão, ele era muito obediente. Quando Deus falou, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não falou assim, vai por ali no primeiro instante. Ele só disse, sai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele confiou, né? Obedeceu e confiou e deixou realmente tudo e foi, seguiu. E Deus foi direcionando. Porque quando Deus manda, ele tem um chamado que nós temos que fazer algo, e quando ele manda, ele garante. Ele não vai deixar a gente sozinho, ainda que a gente, no meio dessa caminhada, temos as provas, porque não pensa que Abraão foi e lá ele não teve problema nenhum. Ele enfrentou vários problemas, mas em todos eles Deus estava com Abraão. Se Deus está te chamando hoje, através dessa palavra, pode meditar o capítulo 4 todo, né, que não é grande, só tem 25 versículos. Medite no capítulo de Mateus, capítulo 4, né? E ouça a voz de Deus e obedeça ao chamado. Quantas vezes nós fazemos planos e projetos, aí Deus chega e muda a direção, né? Ontem eu estava no culto e vi o pregador fazendo uma pergunta lá pro co-pastor. Qual era o direcionamento dele, o projeto dele para a filha dele? E ele falou, né? Ele já tem um plano traçado. Aí ele falou assim, e se Deus chegar e mudar tudo e disser, eu tenho um chamado com ela, ela vai fazer minha obra, ela é minha escolhida. Será que nós vamos obedecer? Se Deus mudar o rumo, mudar a rota? Alabassuri andarás. No início do ano, então, a gente começa a fazer planos e projetos. Aí, chega no meio do ano, ainda não concluiu muita coisa. A gente faz novos planos e novos projetos até chegar ao final de ano de novo. Mas que tal nós deixarmos Deus fazer o nosso projeto? Deus está nas tuas mãos. Porque do coração do homem são as preparações, mas de Deus vem a resposta. A resposta certa sai da boca de Deus. Ele nos chama, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele põe, né, o pensamento em nossa mente. E aí quando a gente deixa esse pensamento descer para o coração e vai fazer tudo o que Deus quer, as coisas começam a fluir. Quantas das vezes você é desobediente, eu e você? Deus fala assim, vai por aqui, e a gente vai por outro lado. Aí quando se dá mal, quer chamar Deus para o centro e quer que Deus resolva em cima da hora. Semana passada eu estava falando de Jesus ali, né?
falando, né, dialogando com uma pessoa, falando acerca da palavra do Senhor. E ali eu falando para ela, nós temos que ter depósito de oração com Deus, ter uma vida com Ele. Não é deixar as coisas acontecerem para depois a gente orar. A gente tem que orar antes, porque quando a prova vem, a gente já está mais seguro, está forte, firmado na rocha. E uma casa que é firmada na rocha, ela não cai, ela não desmorona. A gente não tem que deixar a nossa casa cair para a gente buscar a Deus. A gente tem que buscar a Deus para que ela não caia. E quantas das vezes tem pessoas que estão não sei quantos anos na caminhada, até recebe um título de pastor, é missionário, prega bem, tem um dom maravilhoso de louvar. É uma bênção, né? No momento está sendo uma bênção e depois deixa de ser bênção. Por quê? Será que essa pessoa realmente estava firmado na rocha ou só era blá 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 da boca para fora? Quando nós estamos firmados na rocha, a gente, mesmo que venham as tribulações, as fraquezas, a gente não deixa de não passar tristeza. Nós somos cheios de sentimentos. Quantos de nós às vezes pensam em parar? Mas a gente não só pensa, mas a gente não deixa descer para o coração. Se a gente deixar descer para o coração, a casa desmorona. A vida espiritual vai por água abaixo. Vamos ser como esses discípulos. Não deixar, né, de obedecer para depois, né, para sacrificar algo. Foi o João, né? E seu irmão, né? Estava ali no barco com seu pai Zebedeu. Eles estavam consertando as redes, né? Porque às vezes os peixes é tão grande que rompem as redes. Assim, tem pessoas na presença do Senhor que dá tanto trabalho, que é obrigado o pastor tá ali colocando o azeite na ferida. Às vezes tem pessoas que vêm feridos, as pessoas que estão lá, né, dando um certo trabalho, né, mas o pastor, Deus levanta os pastores para sarar a ferida da ovelha, aconselhar, né. Tem pessoas que é um pouco difícil, né, lá na Bahia, pela misericórdia de Deus, pelo impulso do Espírito Santo, assim, sabe? Eu falava muito de Jesus para as pessoas e ganhei muitas vidas ali para estar no reino, para estar na obra. Tem pessoas que estão firmadas até hoje. Mas ali a gente tem que ganhar a alma e dar as coordenadas, ensinar, olha, é assim, é assim, é assim. Não é pregar um evangelho só de bondade, de bonança, não. Porque no meio da caminhada nós vamos enfrentar, né, tempestades. No meio da caminhada, às vezes nós vamos precisar passar pelo fogo. Mas o Senhor diz, se tu passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se você andar no fogo, eles não vão te queimar. As muitas águas não vão afogar o amor que nós temos por Deus e Ele tem por nós. Se nós estamos na presença do Senhor, é porque Ele nos amou primeiro e nos resgatou, nos tirou das trevas e trouxe para a maravilhosa luz. Mas tem muitas pessoas que Deus faz um chamado assim, ó, cara a cara, e a pessoa vai. Mas tem outros que é obrigado Deus usar alguém para falar. E Deus quer usar você para ser ganhador de almas. Quem sabe você tem todo um plano, um projeto, mas esse projeto ainda não se concretizou, não se concluiu, porque você está desobedecendo à voz de Deus. Não resista ao chamado. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Abre o teu coração e deixa o Senhor entrar.
porque ele está batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai cear junto contigo. E essa porta é o teu coração, porque ninguém vai poder fazer por você. Tem coisas que nem Deus vai fazer. O trabalho nosso é abrir a porta. Quem está do lado de dentro que tem que abrir, para quem está fora entrar. E Jesus é educado, ele está indo, batendo, Satanás, ele é invasor. Ele não pede licença, ele entra nas famílias, ele entra no lar, ele entra no trabalho, ele bagunça tudo. Mas Jesus é educado, ele diz: eis que estou às portas e bato. Quem entra sem pedir licença é o ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aleluia. Aceite essa abundância do Senhor na tua vida. Aleluia. Para de rodar e não sair do lugar. Para de dar voltas. Jesus quer fazer você avançar. Ele não quer fazer você sair da tua profissão para você passar fome, não. Às vezes na tua própria profissão, Deus quer que você seja ganhador de almas aí no teu trabalho. Por onde nós andarmos, nós temos que estar levando a palavra. Não temos que negar quem somos. Jesus, quando ele encontrou com aqueles moços, aqueles discípulos, eles estavam trabalhando. Eles estavam ali, no barco, rede arrebentada, porque eles estavam consertando a rede, porque eles já tinham pescado muito peixe. Mas Jesus disse: eu agora vou mudar o rumo da tua história, vou mudar a profissão de vocês agora vão ser ganhadores de almas. Vamos ser obedientes à voz de Deus. Amém? Nós temos uma história hoje, mas eu não vou ler a história toda, né? Só vou ler um trechinho aqui, que tem por título assim: o Deus das surpresas. Deus é Deus de surpresa. Ele quer te surpreender. Aleluia! Quando você ouvir e obedecer a voz dele e seguir o rumo que ele te colocar, andar pela estrada que você quer, que ele quer que você ande, ele vai te fazer surpresas. Não se preocupe com a ida, porque Deus, ele vai adiante de ti. Ele vai endireitando os teus caminhos, quebrando arco, despedaçando lança e queimando o carro no fogo. E ele diz para você: se aquiete e saibas que eu sou Deus na tua vida. No mesmo instante, aqueles discípulos deixaram suas redes e seguiram a Jesus, mesmo sem saber para onde iam. Aleluia. Jesus também surpreendia a quem encontrava, incluindo os pescadores que chamou para segui-lo, quando ele lhe deu a missão de pescar pessoas. Pedro e André deixaram suas redes no mesmo instante e o seguiram. E Tiago e João de imediato abandonaram seu barco. Eles partiram para uma nova aventura com Jesus, confiando nele, embora nem soubessem para onde iriam. Eles nem sabiam para onde iriam, mas obedeceram, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Deus, com certeza, chama muitos para servi-los exatamente onde estão, né? Às vezes, não é preciso você sair de onde você está. Deus vai fazer você servir a Ele, vai te ajudar aonde você estiver. E através da tua vida, você vai ganhar muitas almas para o reino da glória. Deus, com certeza, chama a muitos para ser filhos, exatamente onde estão. Quer fiquemos ou partamos,
todos podemos esperar que o Senhor nos surpreenda com experiências maravilhosas e oportunidades de viver para Ele de maneira que jamais tenhamos sonhado ser possível. Louvado seja Deus. Às vezes, Deus nos direciona para lugares. Eu fui nascida e criada no interior da Bahia. Deus me enviou ali para uma cidade chamada Lauro de Freitas, divisa com Salvador, a capital da Bahia, aonde ali eu vivi, conheci a Deus, porque eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu conheço a Deus, de andar lado a lado com Ele, de conversar com Ele, Ele conversa comigo, eu rio com Ele, eu me entristeço, às vezes Ele me fala umas coisas que eu fico triste, às vezes eu dou risada, eu dialogo com Ele, Ele é o meu melhor amigo. Ali, para a glória de Deus, falei de Jesus para algumas pessoas que aceitaram a Ele e deram sim, e estão firmes até hoje. E o Senhor me colocou aqui, me direcionou. Às vezes, nós não somos jogados em um lugar, nós somos direcionados por Deus para estar naquele lugar. E por onde eu ando, por onde eu passo, eu tenho que deixar a palavra. Eu falo. Que ouçam o que deixam de ouvir. Agora, o trabalho de converter não é meu. Meu trabalho é pregar, é falar a palavra, é ensinar. Agora, de convencer e converter é com o Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado. Aleluia. Glória a Deus. E eu louvo a Deus pela minha vida, por Ele ter me escolhido. Porque se fosse para mim escolher Ele, eu não teria escolhido, eu tenho certeza. Foi Ele quem me escolheu desde o ventre da minha mãe. Por isso, Satanás, ele tem ira com os escolhidos de Deus. Porque, desde criança que eu sou perseguida espiritualmente. Eu era uma criança muito perturbada. Embora eu era muito calada, e eu era perturbada, eu sonhava coisas terríveis, o inimigo já me perseguia desde criança, mas é porque ele olhava para mim e já sabia, eu acredito que ele já sentia cheiro de vitória, cheiro de salvação, aleluia, e ele queria impedir, mas ninguém impede, nada e nem ninguém impede o projeto que Deus tem para a vida de um escolhido, aleluia. Qual a sua reação ao ouvir sobre o agir de Deus? Oremos. Jesus, Tu chamas as pessoas para seguir-te de maneira única e surpreendente. Ensina-nos a discernir a Tua voz, Senhor. Nos ajuda, Pai, a discernir a Tua voz. Porque no meio de muitas vozes contrárias, que nós venhamos saber discernir a Tua voz, Senhor. Porque a palavra do Senhor está escrito que nos últimos tempos o inimigo iria enganar a muitos, e se possível até os escolhidos. Mas não deixa, Pai, que eu venha ser enganada, que os Teus escolhidos venham ser enganados com a voz do opressor. Nos dê discernimento da Tua voz, da Tua palavra. Que nós venhamos obedecer o Teu chamado, atender e obedecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre nós e nos traga a sua paz. Amém.